11 anos dedicados a transformar o restaurante da família em um ponto de referência local, e eis que meus pais me substituem pelo meu irmão caçula, recém-saído do mestrado em administração, como se um diploma pudesse substituir uma década de suor e paixão. 9 dias depois, eles perdem um contrato de R$850 mil que eu havia fechado com minhas próprias mãos. E agora, aqui estão eles, implorando por minha ajuda, como se eu fosse a solução de último recurso. O peso da placa de reconhecimento escapa dos meus dedos enquanto permaneço paralisada na entrada da sala privada do Riverside em Beers. O troféu de cristal se estilhaça contra o chão de madeira envernizada, o som ecoando como um tiro no silêncio opressor. Ninguém sequer pisca. Todos os olhos estão fixos na tela de projeção, onde o PowerPoint impecável do meu irmão brilha com a arrogância de quem acredita ter todas as respostas. Estratégia de expansão do Riverside em Beers, CEO Caleb Morgan. CEO Caleb Morgan. As palavras me atingem como facadas enquanto observo os rostos ao redor da mesa de mogno que por anos foi meu domínio, o sorriso orgulhoso do meu pai, as mãos da minha mãe entrelaçadas em expectativa, o terno impecável do meu irmão, como se ele já tivesse nascido para ocupar aquele lugar. Geoff, você está atrasada, diz meu pai, ajustando a gravata. A reunião anual já começou. Reunião anual? Minha voz soa distante, como se não pertencesse a mim. Vocês adiantaram 2 semanas. Amanhã é a celebração dos 15 anos do restaurante. Passei a manhã toda finalizando os últimos detalhes. Caleb avança o slide com um clique, como se isso fosse uma resposta. Justamente por isso precisamos oficializar a transição agora. O evento é a oportunidade perfeita para fazer o anúncio. Transição. A palavra queima na minha garganta. Minha mãe se inclina para frente com um tom falso de doçura. Querida, transferimos o controle operacional para o Caleb. Com efeito imediato. Queríamos surpreendê-la. Parabéns. Parabéns. As palavras saem em um sussurro, abafadas pelo som do meu mundo desabando. Há apenas uma semana, eu estava sob os holofotes do Portland Culinary Excellence Awards, recebendo o prêmio de melhor prato de frutos do mar do ano pela minha receita de caranguejo rei com glace de tangerina. A plateia havia explodido em aplausos, mas, no jantar de comemoração depois, meus pais mal tocaram na comida. É bonito, Geoff, meu pai havia dito, girando vinho no copo. Mas não é escalável. Precisamos pensar em algo maior. Enquanto isso, erguiam suas taças para Caleb, celebrando suas conexões da escola de negócios e suas ideias inovadoras. Como se as noites intermináveis que passei aperfeiçoando receitas, construindo relações com fornecedores e dobrando o faturamento nos últimos 5 anos não significassem nada. Agora seguro o encosto de uma cadeira para não cair. Não podem estar falando sério. Tenho um diploma em gastronomia. Eu criei a estratégia de marketing. Eu dobrei o faturamento. E nós valorizamos isso, querida, responde meu pai, com um tom que mistura condescendência e falsidade. Você é brilhante na cozinha, mas o Caleb entende de negócios. Você ainda pode ser nossa chefe executiva. Chefe executiva. Como se eu não tivesse gerenciado cada detalhe desse lugar nos últimos anos, enquanto eles se aposentavam parcialmente em sua casa de campo. Como se os prêmios, as críticas elogiosas e os clientes fiéis que me conhecem pelo nome não tivessem peso algum. Minhas mãos param de tremer quando a realidade me atinge como uma onda. Tirou as chaves do bolso e as deposito sobre a mesa com um estalo metálico deliberado. Eu não sou apenas a chefe de vocês. Eu construí essa marca. Caleb suspira, como se minha reação fosse uma confirmação de suas teorias. Viu, pai? Foi exatamente isso que eu falei. Ela é muito emocional para decisões de negócios. Meu pai franze a testa. Geoff, você precisa entender. Não é pessoal. É sobre crescer. Não é pessoal? Uma risada amarga escapa dos meus lábios. Vocês me emboscaram no meio da festa de aniversário que eu mesma organizei. Nem sequer me consultaram sobre mudanças no restaurante pelo qual me dediquei por 11 anos. Chega, interrompe minha mãe. Caleb tem um MBA. Ele sabe o que está fazendo. E lá está, o padrão de sempre. Eles automaticamente tomam o partido dele, descartando minhas preocupações como histeria feminina, em vez de reconhecê-las como insights legítimos de quem conhece o negócio de verdade. Não é apenas o meu cargo que está em jogo, mas minha reputação, os padrões de qualidade que estabeleci, as relações que cultivei com fornecedores e clientes. Ao observá-los ali, unidos como um bloco, uma verdade cruel se cristaliza em minha mente. Para eles, eu sempre fui apenas a funcionária confiável,
A mão de obra que mantém tudo funcionando enquanto as grandes decisões são tomadas por quem eles consideram superior. Sabem de uma coisa? Digo com uma calma que me surpreende. Talvez vocês tenham razão. Talvez o Caleb deva assumir. Seus rostos se relaxam, aliviados. Mas não terminaram de ouvir. Só não venham chorar quando perceberem o que jogaram fora. Porque quando isso acontecer, não esperem que eu esteja aqui para consertar a bagunça. Viro as costas e saio, deixando para trás os cacos do prêmio que de repente não significa mais nada. Mais tarde, naquela noite, eu só queria pegar meu avental no escritório. Não imaginava que descobriria a verdadeira extensão da traição do meu irmão. Mas ali estava, na tela aberta do laptop de Caleb, o logo do West Shore Grand Hotel, como uma acusação silenciosa. Minha visão se estreita enquanto leio o e-mail, meus dedos se cravaram na moldura da porta para me sustentar. Prezado Sr. Morgan, registramos o cancelamento da reunião de quinta-feira. Embora lamentemos adiar as discussões sobre a parceria de catering de R$850 mil, aguardamos sua apresentação de alternativas simplificadas e economicamente viáveis ao menu originalmente proposto. O chão parece se mover sob meus pés. Aquela reunião não era dele para cancelar. Passei 6 meses cultivando aquele relacionamento, desenhando menus sazonais, calculando custos precisos que mantivessem nossa qualidade sem comprometer as margens de lucro deles. R$850 mil, quase um quarto do nosso faturamento anual, descartados com um único clique. Desço a tela, e a náusea aumenta a cada palavra. Quanto à sua solicitação de modificação dos pratos premiados de frutos do mar, estamos abertos a alternativas, desde que mantenham o padrão de excelência que experimentamos durante a degustação inicial com a chefe Diove. A traição vai muito além do que eu imaginava. Há apenas 3 semanas, Caleb havia se inclinado sobre meu balcão, caderno na mão, fazendo perguntas detalhadas sobre a receita do meu glace de tangerina. Só tentando aprender com a melhor, havia dito, com aquele sorriso infantil que sempre conquistava nossos pais. Agora entendo. Ele não estava aprendendo. Estava planejando. Minhas mãos tremem com uma raiva tão profunda que parece uma presença viva no quarto. 6 anos de faculdade de gastronomia. 11 anos de semanas de 60 horas. E meu irmão, com seu diploma reluzente, poderia destruir tudo em questão de dias. Na manhã seguinte, empurro a porta dos fundos do Riverside em Bear, meia hora antes de uma reunião com fornecedores da qual não fui convidada. Os funcionários da cozinha trocam olhares preocupados enquanto passo, seus sussurros me seguindo pelo corredor. Paro diante da sala privada, ouvindo a voz confiante de Caleb. A porta está entreaberta e tenho uma visão clara da mesa de mogno onde Marcos, nosso peixeiro há 8 anos, está sentado com a testa franzida. Ao seu lado, Eleanor, cuja família fornece nossos produtos desde antes de eu entrar para o restaurante. Do outro lado, Caleb, com um terno cinza que ainda tem marcas de giz do alfaiate nas mangas. O mesmo terno que deve ter custado mais do que o salário de um mês de qualquer um daqueles que ele agora considera dispensáveis. Onde Caleb insistiu em servir o fish of the day congelado, um bloco de bacalhau sem graça que desmanchava no prato como papel molhado. Eu me encosto contra a geladeira industrial, sentindo o frio penetrar através do meu uniforme suado. O cheiro de óleo queimado ainda paira no ar, misturado ao aroma metálico de frustração. Daniel passa por mim com uma bandeja de pratos devolvidos, os olhos escuros carregando uma pergunta que não precisa ser feita. Até quando? Até quando mesmo? A porta da cozinha se abre com um estrondo, e Caleb entra como se fosse o dono do lugar. O que tecnicamente ele é, graças a um testamento que meu pai assinou sem me consultar. Seu terno não tem uma única rugas, enquanto minha jaqueta branca está manchada de molho de tomate e desespero. Ele para diante da equipe, as mãos nos bolsos como o general revisando suas tropas derrotadas. A cozinha está atrasada novamente, diz a voz arrastando cada sílaba como se estivéssemos brincando de restaurante, não lutando para salvar o que resta da nossa reputação. Os clientes estão esperando. E o que eles estão recebendo? Ele aponta para um prato abandonado no balcão, um grilled seafood platter que parece ter sido montado por um estagiário com pressa. Isso não é comida. Isso é descuido. Eu cerro os punhos. Não pela crítica, porque ele está certo, isso não é comida, não mais, mas pela hipocrisia. Como se ele soubesse a diferença entre um peixe fresco e um bloco pré-embalado. Como se ele tivesse passado noites em claro ajustando temperos até que cada garfada contasse uma história. Talvez se você não tivesse tirado meus fornecedores, digo baixinho o suficiente para que só Daniel ouça, a gente ainda tivesse ingredientes que valessem a pena cozinhar.
Caleb vira a cabeça devagar, como um predador que finalmente notou a presa. Seus lábios se curvam em algo que não é um sorriso. Geoff, ele diz, o meu nome soando como um aviso, nós já discutimos isso. Negócios são negócios. Você deveria entender isso melhor do que ninguém. Eu entendo comida, disparo, antes que possa me conter. Entendo que o salmão de Marcos tem um sabor que você não vai encontrar em nenhum catálogo de atacado. Entendo que os tomates de Eleanor doem como o inferno para cultivar, mas valem cada gota de suor. E entendo que sem eles a gente não é mais o Riverside em Bear. A gente é só mais um lugar que serve comida aceitável para pessoas que não sabem a diferença. Silêncio. Até os fogões parecem parar de chiado. Caleb me encara e pela primeira vez vejo algo além daquela confiança irritante nos seus olhos, um lampejo de incerteza. Ou talvez seja só o reflexo das luzes fluorescentes, que agora parecem mais frias do que nunca. Você está sendo emocional, ele diz finalmente, como se isso fosse um insulto. E emocional não paga contas. Não, concordo, dando um passo à frente. Mas lealdade paga, qualidade paga, reputação paga. E você está jogando tudo isso fora por uma margem de lucro que nem vai durar, porque assim que os clientes perceberem que a gente virou uma franquia genérica, eles vão embora. E aí, Caleb? O que você vai fazer quando o restaurante que você herdou não tiver mais ninguém para servir? Ele abre a boca, mas não sai nada. Porque ele sabe. Ele sabe que eu estou certa. E é nesse momento que eu percebo, não estou mais lutando pelo Riverside em Bear. Estou lutando pelo que ele poderia ser, pelo que era. Pelas pessoas que acreditavam no meu trabalho antes que um homem de terno decidisse que sonhos não cabem em planilhas. Daniel toca meu braço, discreto. Chefe, ele murmura. A equipe está esperando. Eu respiro fundo. O ar cheira a derrota, mas também há algo mais. A fumaça de uma brasa que ainda não se apagou. Então vamos trabalhar, digo, alto o suficiente para que todos ouçam. Mas não para ele. Para a gente. Para os clientes que ainda se importam. E quando esse lugar afundar, porque vai afundar, que ninguém diga que a gente não avisou. Caleb recua, como se eu tivesse jogado algo nele. Talvez tenha sido só a verdade. E pela primeira vez em semanas, sinto algo que não é raiva ou exaustão. Sinto fome. Não pela comida sem graça que estamos servindo agora, mas pela batalha que está apenas começando. Sombria satisfação. Não é triunfo o que sinto ao ouvir o desmoronamento que sempre foi inevitável. É o peso de saber que às vezes a única maneira de proteger algo que se ama é deixá-lo queimar. Mas não há tempo para nostalgia. O contrato de aluguel do espaço na Pearl District chega por e-mail enquanto ainda tenho o telefone na mão, e a assinatura digital é apenas o primeiro passo de uma marcha que não pode parar. Pego minha jaqueta de couro, a mesma que usei no dia em que ganhei o prêmio Rising Star da Oregon Culinary Guild, e saio para encontrar Marianne Walls no local. A chave gira na fechadura com um clique que soa como um veredicto. Dentro, o cheiro de desinfetante industrial e madeira envelhecida me recebe. As paredes nuas são uma tela em branco. Os fogões profissionais ainda brilham sob a luz fraca das lâmpadas de emergência. Passo os dedos sobre o balcão de aço inox da cozinha, imaginando o calor das panelas, o som dos facões batendo em ritmo, o cheiro de alho dourando na manteiga. Aqui, penso. Aqui não haverá concessões. Você tem olho para potencial, diz Marianne, observando enquanto tiro medidas com o celular. Este lugar foi amaldiçoado pelo último dono, mas você vai exorcizar esses demônios. Não respondo. Não preciso. Ela sabe tão bem quanto eu que restaurantes não são feitos de azulejos e cardápios, mas de escolhas. E a minha primeira escolha é clara. Nenhum investidor que queira diluir minha visão. Nenhum sócio que veja números onde eu vejo histórias. Jason Mercer entendeu isso no segundo em que provou minha redução de vinho tinto com pimenta chipotle, a mesma que Caleb chamou de demasiado ousada para o paladar médio. O paladar médio não me interessa. Quero os comensais que sabem a diferença entre comida e arte. Ao sair, passo por uma loja de antiquários e vejo, na vitrine, um relógio de parede de cobre oxidado, com os ponteiros parados às 3h17. A hora exata em que meu avô me ensinou a temperar um bouillon só pelo cheiro. Compro sem hesitar. Será a primeira coisa que os clientes verão ao entrar, um lembrete de que o tempo aqui não é medido em lucros trimestrais, mas em legados. De volta ao apartamento, meu notebook está aberto na página de design de interiores, mas meu dedo paira sobre o trackpad. Algo falta. Algo pessoal. Abro a gaveta da mesa de cabeceira e tiro a caixa de madeira que guardava desde os 18 anos. Cartas de clientes, recortes de resenhas. A colher de prata que meu avô usava para provar molhos.
No fundo, escondida sob um guardanapo amarelado, está a receita original do scallop com purê de tangerina, a que Caleb tentou imitar e falhou miseravelmente. Sorriu ao desdobrar o papel, manchas de gordura marcando as bordas como cicatrizes de batalha. Pega o telefone. Daniel, preciso de você amanhã. E traga a faca de desossar do avô. Vamos começar do zero. Do jeito certo. Ouço o sorriso na voz dele antes mesmo de responder. Já estou a caminho. Desligo e olho pela janela. Portland brilha sob a chuva fina, as luzes dos restaurantes piscando como promessas. Algum lugar por aí, Caleb está tentando consertar com fita adesiva o que nunca foi dele para começar. Mas aqui, neste apartamento cheio de caixas meio desfeitas e sonhos inteiros, eu já estou construindo. E desta vez, ninguém vai me dizer para servir menos. Craqueia como vidro sob pressão. Os olhos dele, sempre tão frios e calculistas, agora brilham com algo que nunca vi antes, medo. Não de mim, mas por ele mesmo. Porque pela primeira vez na vida, Caleb está olhando para o abismo que ele mesmo cavou, e não tem mais ninguém para culpar. Você não tem ideia do que está jogando fora, ele murmura, mas as palavras soam ocas, como se ele próprio não acreditasse nelas. Meu pai se endireita, tentando recuperar a postura de sempre, mas a pasta com as avaliações do Riverside Ember ainda tremula em suas mãos. As estrelas perdidas, os comentários sobre pratos sem alma, a palavra fraude estampada em mais de um review. Ele olha para a placa de cobre, depois para mim, e vejo o momento exato em que compreende. Não há volta. Nós somos sua família, minha mãe tenta, a voz quebrada. Você não pode simplesmente nos apagar. Não é sobre apagar, é sobre escrever por cima. Vocês me ensinaram uma coisa, digo, passando os dedos pela superfície fria do cobre. Que na cozinha, como na vida, ingredientes ruins estragam até a melhor receita. Faço uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Eu só estou trocando de fornecedor. O silêncio que se segue é tão denso que dá para ouvir o zumbido das lâmpadas pendentes. Caleb abre a boca, fecha. Meu pai aperta os lábios até ficarem brancos. Minha mãe olha para as próprias mãos como se só agora percebesse que estão vazias. Quando abre, ela pergunta, tão baixo que quase não ouço. Não respondo com palavras. Em vez disso, pego o martelo da caixa de ferramentas ao lado e dou um golpe cerimonioso no primeiro prego que fixará Jovis e Arte no lugar. O som ecoa pelo espaço vazio, mas para mim é o som mais cheio que já ouvi. Eles não se movem. Não até o momento em que os homens da entrega saem, a porta se fecha atrás deles, e o mundo lá fora, o mundo que eu escolhi, continua girando sem precisar da permissão deles. Só então meu pai ajusta o paletó, como se isso pudesse consertar algo. Nós vamos, ele diz, a voz rouca. Mas isso não acabou. Para mim, acabou há muito tempo, digo, sem tirar os olhos da parede onde, em breve, as chamas do meu forno a lenha vão dançar. Vocês é que demoraram para perceber. E quando a porta se fecha atrás deles pela última vez, não sinto alívio. Não sinto triunfo. Sinto fome. Não a fome que eles conhecem é que se sacia com contratos e ego. Mas a fome que me fez acordar às 4 da manhã para amassar massa, que me ensinou a distinguir o ponto exato do caramelo, que me fez entender que algumas coisas não se consertam com desculpas, só com ação. Pego o celular. Digito uma mensagem para Daniel. Acelera a entrega dos fogões. Vamos abrir em 3 semanas. Depois, ligo para Eleanor. Preciso de mais tomate samarzano. E traz aquele queijo de cabra envelhecido que você escondeu de mim da última vez. E por fim para Marcos, aqueles lagostins do Alasca. Guarda metade para mim. Vou querer servir no primeiro jantar, porque Jovis e Arte não será só um restaurante. Será a prova de que algumas coisas, como respeito, como legado real, não se herdam. Se constroem. A força de mãos, de escolhas, e acima de tudo, de fogo. Os imitações nunca conseguem capturar a essência. Não conseguimos replicar seus pratos. Nada tem o mesmo sabor. As palavras dos ex-colegas de Riverside Ember soam como um eco distante, enquanto o fornecedor de frutos do mar, aquele que antes atendia minhas ligações com um sorriso no telefone, agora nem sequer retorna minhas mensagens. Não é surpresa. Cozinhar não é uma fórmula de negócios. É um pacto entre quem serve e quem é servido, entre as mãos que transformam e os paladares que se rendem. Passo os dedos pela madeira recuperada do balcão, sentindo as marcas do tempo, as cicatrizes que contam histórias de refeições que já foram mais do que comida. Não dá para medir paixão em planilhas. Não dá para engarrafar conexão. Quando eles saem, os ombros curvados como se carregassem o peso de uma derrota que não é deles, fico sozinha no centro do meu domínio. Meu restaurante. Meu futuro.
A satisfação é mais profunda do que imaginei, não pelo triunfo sobre eles, mas pela certeza de que isto, aqui, é exatamente como deveria ser. 2 semanas depois, Daniel encaminha um e-mail. Riverside Imber busca empréstimo ponte para cobrir déficits operacionais. Os clientes fiéis estão sumindo, os boatos falam de uma reformulação desesperada no cardápio, de uma tentativa patética de reinvenção. A pergunta de família segue sem resposta. Meu celular mostra 3 chamadas perdidas da minha mãe, só hoje. Ainda não estou pronta para atender. Há muito a fazer. Há muito em jogo. Na noite da pré-estreia do Jovise Arte, deslizo entre as mesas lotadas de críticos gastronômicos, ex-clientes leais e amigos da indústria. A cozinha lateja com o caos organizado que eu mesma orquestrei, cada movimento executado com a precisão da minha visão. Quase no encerramento, saio para uma última rodada de cumprimentos e então a vejo, minha mãe sentada sozinha numa mesa no canto, com um prato pela metade do meu king crab com glace de tangerina à frente. Nossos olhares se encontram através da sala, e pela primeira vez em meses, vejo algo além da decepção e da manipulação. Vejo o reconhecimento. 6 meses depois, a panela de cobre canta sobre a chama enquanto reduzo o glace de tangerina, sem precisar mais justificar porque tripliquei a quantidade de fruta fresca ou porque adicionei um toque de bourbon por instinto. Atrás de mim, 3 cozinheiros se movem com precisão ensaiada, as facas brilhando enquanto preparam o serviço da noite. Chefe, estamos prontos para a degustação do menu, anuncia Daniel. Agora meu executivo e sou chefe, não mais um aliado em uma cozinha que nunca soube valorizar nenhum de nós. Assinto, permitindo-me um momento para admirar a extensão reluzente do Jovise Arte. Meu restaurante. Minha visão. Minhas regras. As mudanças do cardápio de outono que planejei celebram colheitas locais, sem concessões aos substitutos congelados que Caleb teria imposto. A rotação sazonal se tornou nossa marca registrada, elogiada por críticos que mal sabiam da existência do Riverside Imber. Chefe, está na hora, avisa Zoe, uma estudante de gastronomia que tenho orientado, enquanto espera ansiosa pelo meu veredicto sobre seu molho. A consistência está perfeita, digo, lembrando como minha mãe uma vez descartou minha primeira redução como demasiado elaborada. Agora me diga, por que escolheu tomilho em vez de alecrim? Sua resposta revela potencial. Assim é que se forma um legado, não com desdém disfarçado de orientação, mas com investimento real no crescimento de alguém. Mais tarde, meu celular vibra com mais um pedido de reserva. Estamos lotados até dezembro, com críticos de Chicago e Nova York disputando mesas. A atenção da imprensa nacional transformou nosso canto de Portland em destino, validando cada noite em claro passada, aperfeiçoando receitas no minúsculo fogão do meu apartamento, depois de ter virado as costas para o restaurante da família. A correspondência da tarde traz um envelope da American Culinary Federation. Dentro, um convite para a cerimônia do próximo mês, onde o Jovise Arte está indicado a restaurante do ano. A mesma cerimônia em que há apenas 18 meses, segurei um prêmio enquanto meus pais sussurravam sobre o talento para os negócios do meu irmão. Quando o anúncio é feito no evento, não deixo o troféu escorregar das mãos como da última vez. Em vez disso, recebo-o com firmeza, a luz dos holofotes aquecendo meu rosto enquanto agradeço minha equipe pelo nome, Daniel, Eleanor, que ainda nos abastece com os melhores ingredientes, Marcos, cujo peixe leva nossos pratos a outro nível, e cada cozinheiro que acreditou o suficiente para me seguir. Sucesso não é só sobre provar que os outros estão errados, digo ao microfone, minha voz carregando uma confiança forjada nas chamas. É sobre provar a si mesmo que você estava certo. De volta ao restaurante, nos reunimos após o fechamento. Eleanor traz champanhe. Marcos exibe, orgulhoso, a primeira cópia avançada do meu livro de receitas. Daniel abre a garrafa com um estalo satisfatório, enchendo taças em torno da nossa mesa, aquela onde compartilhamos refeições em família, não onde decisões eram impostas. Ergo meu copo, a construção de algo que realmente nos representa, não ao que os outros acham que deveríamos ser. Os copos se levantam em resposta à luz dançando nas bolhas. Na manhã seguinte, sobre minha escrivaninha, 5 propostas de expansão de redes de hotéis de luxo dividem espaço com um convite para julgar o Pacific Northwest Culinary Competition. A foto desgastada do meu avô me observa desde sua moldura, ao lado dos meus prêmios, seu dinheiro modestíssimo, o ponto de partida de tudo, antes que planos de negócios e MBAs entrassem no vocabulário da família. Uma batida na porta do meu escritório revela Caleb, currículo em mãos. Aqui para a entrevista de diretor de operações que aceitei fazer depois da intervenção chorosa da minha mãe no Natal.
Enquanto considero se devo dar ao meu irmão um lugar no que construí, pergunto-me: alguns laços de família podem ser reconstruídos sobre novas bases? Ou será que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cruzadas? Às vezes, o maior favor que alguém pode fazer por você é subestimá-lo, porque é isso que o obriga a enxergar seu próprio valor.